ficassem espiritualizados. E depois, como eu falei, vai passando de um para o outro. Depois de Orígenes veio Jerônimo, Agostinho, Tertuliano, que vão passar essa informação de que Ezequiel 28 ali está falando da queda de Satanás. E quando chega Lutero e Calvino, eu não sou calvinista e não concordo com tudo que Lutero falou, mas eu concordei com eles quando eles disseram que ver Satanás em Ezequiel 28, segundo Lutero, seria um erro grotesco. Por quê? Não há nenhum tipo de elemento neotestamentário que nos permita enxergar Satanás no texto de Ezequiel 28. Essa explicação não é escriturística, mas ela vem da tradição da história da igreja. Quarto ponto, porque Ezequiel 28 não é falando acerca de Satanás. Porque o querubim era ungido, e isso foge o padrão, porque não tem na Bíblia nenhum relato de outro querubim que fosse ungido, ou qualquer anjo que fosse ungido. Não tem isso, não tem anjo sendo ungido. Porque no Antigo Testamento, somente 3 classes de pessoas eram ungidas. Quais eram? Reis, sacerdotes, profetas. Vou falar 3, todo mundo repete. 1, 2, 3. Reis. Só não tem outro tipo de pessoa recebendo unção no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento, a não ser rei, sacerdote e profeta. Outro problema, outra incongruência. Quando a Bíblia fala acerca do estado anterior à queda de Satanás, ou seu passado, ela não chama de querubim, ela o chama de quê? Quando a Bíblia vai falar acerca de Satanás antes da queda, ou no seu passado, ela não vai usar querubim. Ela vai usar em Apocalipse 12, 9 o quê? A antiga serpente, só. O dragão, a antiga serpente, o diabo. Não tem esse contexto de falar o antigo querubim ungido, não. O dragão, a antiga serpente, o diabo, assim por diante. Então, o querubim ungido, nesse caso, mas falaram querubim ungido. Por quê? Porque estava falando para o rei de Tiro, e o rei de Tiro, como era rei, recebeu o quê? Uma unção. Então, é uma ironia de Ezequiel dizer, olha, tu eras o querubim ungido, ou seja, Carave, aquele que está ao lado, aquele que cobre, você é aquele que estava cobrindo toda a terra, porque de acordo com a Bíblia, eu vou até citar o versículo, anotei ele aqui, o rei de Tiro alimentava todos os reinos da terra, porque era o lugar mais rico, era de Tiro na época, então ele era o homem que cobria, então ele era o querubim ungido. Nós temos também no quinto ponto, que os termos apresentados do verso 11 ao 19 do capítulo 28, são expressões de ironias que o rei pensava e falava com ele mesmo. Então Deus vai usar o que o rei falava com ele mesmo e vai ironizar. Quem é casado aqui, levanta a mão. Os irmãos sabem o que é ironia então, né? Porque mulher é irônica, toda mulher é irônica por natureza, nata. Né? Então, os irmãos vão ver o que é uma ironia. Ah, você chegou, né? Ah, você vai, né? Ah, você comprou, né? Aquela ironia. Não vai, está cedo. Pode ir, a ironia. O profeta Ezequiel tem essa estrutura literária de usar ironia. E ele vai usar, vamos comparar. Capítulo 28, verso 12. Filho do homem levanta uma lamentação, no hebraico quiná, que é um cortejo fúnebre, sobre o rei de Tiro e diz, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Aí o irmão fala, Satanás era perfeito, formoso e cheio de sabedoria. Compara com o capítulo 27, verso 3. E diz a Tiro, que habita na estrada do mar, e negocia com muitas ilhas, assim diz o Senhor Jeová, ó Tiro, tu dizes, eu sou perfeita em formosura. Compreenderam? O rei fala, eu sou perfeito em formosura. Aí Deus vem lá no Ezequiel capítulo 28, tu és perfeito em formosura. É uma ironia. Vamos ver um outro aqui, capítulo 28, verso 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônica, topázio, diamante, etc. Compare agora com o capítulo 27, verso de número 7. Linho fino bordado do Egito era a tua cortina para te servir de vela, azul e púrpura das ilhas de Elissá eram tua cobertura, porque está falando acerca do manto do rei de Tiro, que era suntuoso, pomposo, cheio de pedras e por aí vai. Vamos ver também o verso 17 do capítulo 28.
Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Esse é o verso 17. Vamos comparar com capítulo 28, verso 5. Olha só. Pela extensão da tua sabedoria e do teu comércio, aumentaste o teu poder e elevaste o teu coração. Viram o paralelo entre um e o outro? Vamos ver mais um aqui, capítulo 28, verso 18, já lemos, né? Não, capítulo 28, verso 18, pelas tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os seus santuários, e eu fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos que te veem. Compara com o capítulo 27, verso 8, os moradores de Sidom e de Arvade foram os teus remeiros, os teus sábios o atiram, que se acharam em ti, esses foram os teus pilotos. Agora o verso 19, também Dan e Javã, o caminhante, traficavam nas tuas feiras, ferro polido e casca e cana aromática entravam no teu negócio. Então nós vemos que é sempre um paralelo de um com o outro. O rei falava e pensava, Deus vinha lá na frente e ironizava. Vamos pular para o sexto ponto, por que Satanás não está em Ezequiel capítulo 28? Muitas pessoas vão olhar e vão dizer no verso 13, estavas no Éden. Bom, se estava no Éden, então é o diabo que estava no Éden. O povo já coloca um Éden celestial, um Éden espiritual, fora do Éden da terra, que o diabo estava lá e reinava e por aí vai. Mas isso não é o que a Bíblia está dizendo. O rei de Tiro, ele fazia comércio com o rei de Éden. Capítulo 27, verso 23. Olha lá. Capítulo 27, verso 23. Arã, Cané e Éden, os mercadores de Sabá, Assur e Quilmad negociavam contigo. Então, quando a Bíblia fala, estavas no Éden, jardim de Deus, e toda pedra perfeita, porque de Éden saíam as melhores pedras, segundo a arqueologia de Éden. Éden, lembrando, jardim do Éden. Éden é uma localização geográfica, tá? Jardim que ficava no Éden. Né? Éden é uma localização geográfica, virou uma expressão idiomática, onde Gan Eden no hebraico é símbolo de paraíso. Shamaim, céu, Gan Eden, paraíso, Rinom seria o lado ruim, né? O Hades, traduzido na Bíblia como Hades, na Septuaginta. O sétimo ponto, capítulo 28, verso 18. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos e vou ler o versículo. Vou ler o versículo e fazer a pergunta. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio. Vamos levar o pressuposto que esses versos falam de Satanás. O diabo era comerciante? Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio. Se esse texto fala do diabo antes da queda, ele comerciava o quê e com quem? Ele vendia o quê e para quem? Mas o rei de Tiro era comerciante. Olha o capítulo 27. Você só vai ver o comércio do rei de Tiro. Todas as terras comercializavam com o rei de Tiro. Tanto que Tiro era uma cidade tão comerciante, que ela é chamada em Isaías 23, verso 3 e 8, de a feira das nações. Não vou ler, mas os irmãos podem conferir. Isaías 23, verso 3 e 8, Tiro é chamada pelo profeta de a feira das nações, porque ela comercializava muito. Oitavo ponto, porque Ezequiel 28 não é o diabo. O povo vai olhar, lancei-te por terra, vai ver no verso 17, né? Lancei-te por terra, aí fala, tá vendo aqui é Satanás quando queria subir, liga com Isaías 14, aí pega um gancho com Lucas 10, aí fala que Deus já lançou do céu, aí prega, né? A síndrome de Lúcifer, a síndrome de Satanás e por aí vai, desmoronando Satanás, um tema que tem aí, acho que é destronando Satanás, né? Aí já liga, já pega um gancho, já pega um outro de cá e vai puxando. Aí vamos dar um exemplo então, que esse texto está falando da queda de Satanás. Vamos ler o texto inteiro, não pegar um pedaço. Pela multidão, verso 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, está vendo? O diabo caiu, diante dos reis te pus. Uai, então o diabo caiu diante de que rei? Qual eram os reis que estavam na terra quando o diabo caiu? Só que esse texto está falando do rei de Tiro,
que quando ele foi morto, ele ficou diante de todos os reis da terra, humilhado. Então, pegar Ezequiel 28, verso 11 ao 19, e dizer que ali está falando que é o estado anterior da queda do diabo, ou o diabo antigamente, é a mesma coisa de você pegar uma revista, recortar várias palavras e montar aquela carta, né, sinistra, que quando você quer mandar sem se identificar, aí você pega várias letrinhas, várias palavras e vai montando com recorte. Não dá certo. Então, não dá certo. Então, primeira coisa que eu queria falar, eu concordo com essa posição de que Ezequiel 28 está falando acerca de Tiro. Até a epígrafe do texto está dizendo lamentação sobre o rei de Tiro, quem estiver usando a revista corrigida. Lamentação sobre o rei de Tiro. O rei de Tiro, ele se acha em Ezequiel 28, capítulo 28, verso 2 e 6, como muitos outros reis também vão ser encontrados assim, que se achavam o próprio Deus. Alguns reis achavam que eram filhos de deuses, que eram a encarnação de deuses. Então Deus, em forma de ironia, vai apresentar o rei de Tiro com adjetivos divinos para humilhar o rei e falar da queda dele. Quando alguém chega e fala, não, mas tu não é tão inteligente, tu não é tão sabido, tu não é tão bonito, tu não tem tanto dinheiro, é uma ironia. Ele está te colocando lá em cima com o intuito de deixar você lá embaixo. Então, esse é um estilo literário que os irmãos vão encontrar no texto de Ezequiel. Ele vai usar isso várias vezes. Alguns dados eu encontrei em pesquisas bíblicas e extras bíblicas, tá? Acerca da criação dos anjos e do diabo. Eu só vou falar os dados a título de curiosidade para os irmãos. Primeiro, eu comecei pelos livros apócrifos. E eu encontrei no livro de Jubileus, capítulo 2, verso 2, que vai relatar que os anjos foram criados no primeiro dia da criação. Eu vou ler o verso aqui, Jubileus capítulo 2, verso 2 diz, no primeiro dia criou o céu superior, a terra, as águas, todos os espíritos que servem diante dele, os anjos da face, os anjos da rajada de fogo, os anjos da atmosfera respirável, os anjos do nevoeiro, da escuridão, do granizo, da neve e do gelo, tá? Isso aqui é literatura apócrifa. Vai falar o que? A criação do mundo espiritual foi no primeiro dia da criação. Nós encontramos na Bíblia também uma curiosidade que, no segundo dia da criação, não há relato de que, não tem aquela famosa expressão, e viu Deus que era bom. Já observaram? No segundo dia da criação não tem, e viu Deus que era bom. Não tem. Então, algumas pessoas vão dizer o quê? Já que Deus não viu que a criação naquele dia ficou boa, então nesse dia é que o diabo caiu, no segundo dia da criação. No segundo dia da criação, o diabo teria caído. Mas tem aquela controvérsia de que Deus talvez não falou que era bom, porque a obra do segundo dia só foi terminada no terceiro dia. Deus só termina a obra do segundo dia no terceiro dia. Aí os irmãos podem se perguntar, mas houve ou não houve uma queda no mundo angélico? De acordo com a Bíblia, houve sim alguma coisa que aconteceu no mundo angélico. Houve uma queda que aconteceu. Nós vamos ver que a Bíblia traz indícios de uma rebelião no mundo angelical. Vamos encontrar 1 Coríntios capítulo 6, verso 3, 2 Pedro 2, 4, onde fala que os anjos que não guardaram o seu principado, né, mas saíram do seu lugar de poder, estão aprisionados em cadeias. Judas, verso 6, também vai falar acerca desse indício de uma rebelião no mundo angelical. Satanás também parece ter sido o cabeça, ou se não foi, ele pelo menos é o chefe dos outros demônios, porque em Mateus 25, verso 41 e 47, e Mateus 12, 24, Jesus vai sempre destacar o diabo e os seus anjos, o diabo e os seus anjos, o que leva a entender que ele seria mesmo o chefe, seria mesmo o líder ou cabeça. Mas o modo como essa queda aconteceu, aonde aconteceu, quando aconteceu, não está informada na Bíblia Sagrada, não tem jeito, nem tudo você vai encontrar de completo na Bíblia. Essas informações não foram reveladas na Bíblia Sagrada. Então, que nós vamos ter muita especulação acerca de como aconteceu, se aconteceu, o que foi que aconteceu. Nós temos poucos textos que vai gerando várias discussões. Mas, segundo Agostinho, também é um dos pais da igreja, ele vai dizer que os anjos, eles possuem o poder de fazer escolhas.
e Satanás escolheu ficar contra Deus. Nós sabemos pouco do que ocasionou a queda no mundo angélico, mas segundo Paulo escreveu a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 6, 1 Timóteo 3, 6, parece-nos que o pecado que ocasionou a queda no mundo angélico foi o orgulho, porque Paulo vai dizer para que ninguém seja neófito, para que não fique orgulhoso e caia na condenação do diabo. Então parece-nos que foi o orgulho, mas também eu não quero comprovar com certeza. Segundo Agostinho, nessa rebelião, os anjos que escolheram não pecar contra Deus, eles foram recompensados com um dom, o dom da perseverança, e eles passaram a ser chamados de anjos eleitos. 1 Timóteo capítulo 5, verso 21, fala aos anjos eleitos, né? Esses anjos eleitos seriam os anjos que se recusaram seguir ao diabo e manteram o seu estado original. Agora, se Satanás não caiu nesse texto de Ezequiel 28, quando ele caiu? Quando aconteceu essa guerra, essa queda no mundo angélico, essa suposta guerra no mundo espiritual? Nós temos que entender uma coisa, e isso não é dizer que você perdeu a sua fé ou você estragou a sua fé. Teologicamente, o Antigo Testamento tem que ser visto e interpretado de uma visão monista. O que é uma visão monista? É o conceito onde o mal ele não existe de forma a se opor contra Deus. Os irmãos não vão encontrar no Antigo Testamento uma forma personificada ou autônoma em relação a Deus, que combata com Ele, que faça guerra com Ele, não tem. Tanto que, se eu não estou enganado, em Samuel, vai dizer que o diabo, se eu não estou enganado, em 1 Samuel diz que o diabo, que o Satanás, não é diabo, Satanás, incitou Davi para fazer o censo do povo. E lá em Crônicas diz que foi Deus. Aí foi o diabo ou foi Deus? Os irmãos vão ver também que quando Jó vai dizer que Jó vai até a Deus e vai mostrar a Deus o que Jó não servia a Deus de verdade e tal, e vai lançar aquelas misérias sobre Jó. Mas lá no capítulo 42 vai dizer que Deus restaurou Jó de todos os males que Deus havia enviado sobre ele. Aí foi Deus ou foi o diabo? Porque no Antigo Testamento não tem essa visão, não tem um ser que se opõe a Deus. O judaísmo e o povo judeu não tem essa visão de um ser que vai fazer guerra contra Deus, que se revolta contra Deus. Não, Deus é soberano e não tem nenhum outro ser que possa fazer alguma coisa contra Ele. Não tem. O Antigo Testamento não adianta, não é dualista, ele é monista. Não tem por onde você fugir. Mas entre os séculos VI e IV, e entre os séculos IV e I antes de Cristo, que são os períodos de hegemonia persa e grega, ou seja, o período de ascensão da cultura persa e da cultura grega, que deu mais influência ainda, essas culturas influenciaram o judaísmo, influenciaram a sua teologia, influenciaram a sua concepção de vida pós-morte, de mundo espiritual, teve uma certa influência sobre o judaísmo, e o cristianismo, como vem do judaísmo, também sofre um pouco de influência. E do Antigo Testamento para o Novo, nesse período de hegemonia persa e grega, nós vamos ver que passa de monista para dualista. O que é dualista? Duas forças, uma do bem e uma do mal, e elas guerreiam entre si, elas fazem guerra entre si, elas lutam entre si, se opõem entre si. Então, o Antigo Testamento você interpreta de maneira monista, Deus é soberano. Novo Testamento de maneira dualista, tem a guerra entre o bem e o mal, entre o diabo e Deus, tem aquela guerra toda. No Antigo Testamento, Satanás não é visto de maneira dualista, mas sim de maneira monista. No Novo Testamento, ele é visto de maneira dualista. Como o judeu pensa acerca do diabo? Para o judaísmo conservador, o diabo seria um agente de Deus, tá? Para o judaísmo conservador, o diabo seria um agente de Deus. Para o judaísmo reformista, como prega Maimônides, ele vai dizer que o diabo, o Satã, na verdade, ele seria a representação simbólica de qualidades humanas inatas ou inadequadas, como a inveja, a soberba. Então, para o judaísmo reformista, o diabo seria aquela inclinação sua dentro de você para o mal. Para o judaísmo conservador,
o diabo seria um agente de Deus, que trabalha para Deus, como em Jó. O judeu vai interpretar o livro de Jó como se o diabo trabalhasse para Deus e ele tivesse essa tarefa de olhar para o povo na terra e ver quais são as suas falhas e acusá-los. A concepção de que o diabo declara guerra contra Deus, há dúvidas, tá? É uma hipótese se ela foi originada do povo hebreu ou não. Mas aí vem aquele dilema: se Satanás não caiu, como explicar o mal na terra, como explicar o mal na Bíblia, na história? Se Satanás não caiu, como faz para explicar? Bom, o judaísmo vai explicar de uma forma mais ou menos assim. Ele vai explicar que a obra da criação, que foi feita em 8 atos, Deus criou tudo em 8 atos, ele vai criar tudo em par. Toda a criação de Deus é feita em pares. Nós temos homem, mulher, temos terra e água, temos céu e terra, temos mundo espiritual, mundo físico, temos o dia, temos a noite, a árvore da vida e a árvore, entre aspas, tá, da morte, porque quando Adão come, ele passa a morrer. Então tudo na criação foi feito seguindo pares, cada um tem o seu par: frio, calor, luz, trevas, bem e mal. É importante nós notarmos, porque aí vai vir aquela coisa: mas foi Deus que criou o mal? Foi Deus que criou todo esse mal que existe? É importante nós notarmos que certas coisas na criação, na verdade, elas não existem, parecem existir, mas na verdade não existem. Como assim? Tem coisas que Deus criou que parece que existe, mas na verdade não existe. Vou dar um exemplo: a escuridão existe? Segundo a física, o renomado cientista Albert Einstein, a escuridão não existe. A luz, você estuda a luz, você faz tratamento com luz, você faz várias coisas com a luz, mas a escuridão não tem como você estudar a escuridão, porque para a física, a escuridão na verdade é a ausência de luz. A luz não existe, a treva não existe, é só ausência de luz. O frio existe? Para a física não. O calor existe, tem fontes de calor, forças de calor, mas o frio seria o quê? A ausência do calor. E o mal, entre aspas, existe? O mal seria a ausência do bem. A ausência do bem gera o mal. Mas nós temos em Isaías 45, 7, eu vou ler aqui com os irmãos, Isaías 45, 7, livro do profeta Isaías, capítulo 45, no verso 7, onde diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu sou o Senhor e faço todas as coisas. Temos que perguntar se esse mal é um mal ontológico ou um mal pragmático, porque o mal ontológico é aquele mal, a força personificada do mal. O mal pragmático seria aquele mal de guerra, de tempestades, esse tipo de mal. No original está escrito Ose Shalom, Ose Ra. Eu faço paz de Shalom e faço o mal. Se nós usarmos essa tradução, vai parecer que o mal seria o mal de guerras, essas coisas. Mas se nós usarmos os textos achados na caverna de Qumran, em 1947, que são mais antigos do que os códex usados para fazer essa Stuttgartense que eu tenho aqui, ele vai trazer, em vez da palavra Shalom, a palavra Tov. Eu faço o bem e faço o mal. Mas dentro do judaísmo nós temos algumas lendas para indicar e explicar a iniciação do mal. Primeira lenda, nós temos a lenda de Lilith. Quem já ouviu esse nome aqui, Lilith? Lilith, né? Provém de Laila, que é noite. Lilith seria uma espécie de demônio noturno dentro da crença judaica. Na crença islâmica, que também proveio do judaísmo, ela é tratada como a primeira mulher de Adão, e seguindo essa passagem, ela vai ser acusada também de ser a serpente que levou Eva